Então, pessoal, boa noite para todo mundo aí. Quem está na reunião, fazer mais. Hoje nós vamos falar um pouquinho para quem está no Instagram e vai acompanhar a primeira parte. Quer entrar, entra lá na nossa comunidade, só perguntar na rede social aí. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre modo de investimento, de gestão. Eu quero desconstruir algumas coisas aqui com vocês, construir. E a gente vai fazer um negócio mais interativo hoje. Então, a gente está em 6 pessoas aí, legal? Depois, se alguém quiser entrar aí. E aí, pessoal, vou compartilhar com vocês aí. Compartilhou? Legal. Eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês o seguinte: o que é mais importante? Vamos fazer uma discussão aqui. Mentalidade ou processos? Ah, os dois são importantes. Eu sei que os dois são importantes, mas se a gente pudesse escolher, vocês conhecem esse carinha aí da foto, né? Esse aí é o Warren Buffett, que é a lenda dos investimentos aí do mercado americano e do mercado mundial, né? É o cara aí se não tiver a maior, é uma das maiores rentabilidades no mercado hoje. Um cara bilionário, né? Cara dono lá da Hathaway lá. É um cara que é uma referência, é um cara que bateu o mercado todos os anos, é um cara que tem uma mentalidade de investimento de longo prazo e hoje é referência não só no mercado financeiro, mas em todo o mercado corporativo. Né? Depois, se vocês não conhecem, dá uma pesquisada aí sobre o Warren Buffett. E aí, galera, eu queria dar ajuda de vocês. Se a gente puder escolher um dos dois, o que é mais importante? Mentalidade ou manter um processo? Tem como a gente manter um processo sem mentalidade? Tem como a gente ter mentalidade, como a galera, os coaches gostam de falar, né? Você tem que ter o tangível, ele é construído no nosso cérebro primeiro. Tudo começa no nosso cérebro. Então, se você imaginar, se você criar na sua mente, se você for positivo, se você tiver uma mentalidade próspera, se você tiver sempre como é que eles falam, na frequência positiva, as coisas necessariamente vão acontecer para você. Não importa muito o processo, o que importa é o que está na tua cabeça. Ou a gente precisa dos processos. Se a gente pudesse escolher um, qual dos dois vocês acham que é mais importante? Pode falar aí, pessoal. Pode abrir o microfone aí e falar. Alceu, Mônica, Ronaldo, Carol, Thiago. Eu falei que é processo, minha opinião. Você acha que o processo é mais A importante minha que a também. mentalidade? Sim, Por quê? porque eu brinco muito aqui com as meninas que elas têm que desejar sim, mas eu brinco, gente, vai que passe um foguete e pega a ideia de vocês se vocês jogar para o universo. Então, assim, vamos seguir o script, vamos, até porque eu estou observando que mesmo vendedoras novas que não têm ainda conexão com o cliente estão conseguindo efetivar vendas sem apenas jogar para o universo, diferente das meninas que só têm conexão e não tem processo, entendeu? Então, tem uma diferença bem grande entre as meninas que estão seguindo os processos e as que têm mais conexão com as pessoas, mas que deixam os processos de lado. Faz como dá, sabe? Ao menos o que eu estou vendo em área de venda, né? Mas vocês acham que se você não tiver uma mentalidade, primeiro, vamos falar de mentalidade, né? Se você não tiver uma mentalidade positiva de resultados, você acha que isso não afeta os processos e o resultado? Ronaldo, você falou que também acha que é processo, por quê? Eu não falei nada, não. Foi Não, eu. quem falou aí processo? Foi o Thiago? Thiago. Por quê, Thiago? Vamos falar assim, né? Quando a gente vai iniciar uma coleção, a gente sempre vai com uma mentalidade forte. Ah, essa coleção eu vou fazer diferente, eu vou trabalhar de uma maneira que eu não trabalhei nas outras, né? Mas, tipo Aham. assim, muitas vezes, se a gente não tem o processo bem definido, a gente não consegue aplicar essa mentalidade, né? A gente acaba muitas vezes que, vamos falar assim,
Faz aquela primeira, segunda semana ali de venda, que tu vai muito bem, vai na empolgação, mas e depois que você para de crescer, né? Eu acho que é a falta de processo, né? Por mais que eu esteja com a mentalidade, vamos falar assim, vencedora, que eu vou partir para cima, como que eu vou continuar mantendo ela se eu não tenho um processo bem definido? Entendi. Mais alguém aí, galera? Alguém discorda? Todo mundo concorda? Todo mundo concorda? Cara, eu acho que é uma união, é uma união dos dois. Nenhum sem o outro acontece. Você acha que tem que ser os dois? Vamos lá, pessoal. Pode falar, Luciano. Eu acho que sempre parte, como o Thiago falou da coleção, acho que sempre parte com as expectativas sempre altas, aí tem uma mentalidade de conseguir resultados que a gente fez, o planejamento para isso e tal, mas à medida que a gente vai avançando na coleção, a primeira comemoração que a gente tem é quando a gente vê que a gente não está perdendo terreno. Vamos supor, se a gente vendeu X na mesma coleção do ano anterior, e a gente chegou naquele X, a gente, a partir do está conseguindo conservar o mesmo percentual que estava fazendo, eu acho que a gente caminha mais firme e com mais rapidez para conseguir os demais resultados que está dentro daqui, né, que a gente montou o processo para chegar lá. Uhum. Eu vou falar agora a minha opinião, e aí não tem certo nem errado, pessoal. Eu também, a minha opinião é que, assim, você tem que ter uma boa mentalidade. Eu acho que a mentalidade ela é importante, porém, a gente tem que ter processo. Se você não tiver processo, como a Mônica falou, não adianta nada você ter a maior ideia do mundo se você não coloca ela em prática. Não adianta nada você ter uma mentalidade de prosperidade, porque eu vi positivo. Primeiro que para começo de conversa, se você colocar um eletrodoméstico, sempre falo isso, quebrar, tem lá a tomada, né? Você quebra o polo negativo. Opa, vamos pegar esse dele. Quebra o polo negativo. Coloca lá na tomada. Tem só o polo positivo. O eletrodoméstico vai funcionar? Não vai funcionar. Por quê? Porque precisa do polo negativo também para funcionar. Mas aí você está falando de eletrodoméstico? Sim, a mesma energia, né? Que o pessoal que faz PNL, os grandes coaches falam aí, é a mesma energia que a energia que sai da tomada, é a energia que a gente tem. É essa energia que a gente constrói as coisas na cabeça. Então, assim, tudo você precisa dos dois polos. E aí eu volto a falar lá do livro lá do Daniel Kahneman, do Rápido e Devagar, que ele fala da teoria da aversão à perda. Nós damos muito mais peso para aquilo que é negativo do que para aquilo que é positivo. A negatividade faz parte da gente, né? E aí eu queria trazer um outro prisma para vocês aqui, principalmente, pessoal, pelo seguinte: a gente está vivendo um momento em que o mercado está muito, muito, muito delicado mesmo. A gente está com muitas empresas inadimplentes, as famílias estão inadimplentes, muitos empresários. Gente, eu conversei nas últimas semanas, eu já falei para vocês, empresários que nunca atrasaram, começaram a atrasar, duplicata, pessoas que estão passando por dificuldade financeira que nunca passaram. Então, acho que é importante a gente tocar nisso. Por quê? Porque o que a gente escuta muitas vezes do mercado? A gente escuta do mercado que a gente tem que ser positivo. A gente escuta do mercado que a gente tem que ser ambicioso. A gente escuta do mercado que a gente precisa arriscar. A gente escuta do mercado que você tem que pensar que tudo vai dar certo. Se você botar em dúvida, quem já viu isso aí em algum corte? Se você botar em dúvida, você já não vai ter, porque você está colocando em dúvida e a dúvida está dentro do teu cérebro, e aí o teu cérebro vai trabalhar para aquela dúvida, como é que o pessoal fala? Crença limitante. Se você tiver uma crença limitante, você não vai conseguir ter resultado. E aí eu quero trazer uma provocação aqui para vocês em relação ao mercado financeiro, a relação em outras empresas. E aí, pessoal, quando eu falo de mercado financeiro, mas a gente está falando de varejo, a gente fala aqui de venda. Gente, quando eu estou falando de mercado financeiro,
Eu estou falando de empresa. Eu não estou falando daquele cara que entra na bolsa para comprar uma ação por 5, quando ela tiver 10, ele vai vender por 10 e vai ganhar R$5. Isso não é mercado financeiro. Isso é um cassino, isso é especulação. Ah, mas tem gente que ganha dinheiro assim? Tem muita gente que ganha dinheiro assim. São os day traders. Só que é a minoria de quem está no mercado. Esse cara ele é extremamente especializado e não é o conceito de investimento do mercado. O que é um conceito de investimento do mercado? Quando eu trouxe para vocês aqui o Warren Buffett, qual que é o conceito de investimento desse cara? É olhar boas empresas, olhar empresas que têm um bom futuro lá na frente, investir nessas empresas e aí colher os dividendos. Como, por exemplo, eu sempre falo isso para a Mônica aqui, né? A Mônica, ela começou com uma loja, 2, daí quando estava na terceira, não, eu não quero mais, não sei o quê. Eu falo, Mônica, você vai abrir um monte de loja, daqui a pouco você está franqueando, e dali a pouco foi a quarta, daqui a pouco vem aqui. Por quê? Porque ela tem esse DNA de crescimento. Pode ser que daqui sei lá, 5, 10 anos, a Mônica cria um ecossistema e ela franquia a loja dela. A partir do momento que ela venha franquear a loja dela, de repente ela vai precisar de investidor. A partir do momento que ela precisa de investidor, ela pode levantar esse capital, né, com algum investidor minoritário. Ó, vou colocar uma grana no teu negócio, daqui a 10 anos o valuation vai ser tal, isso vai trazer dividendo para mim. Isso é investimento de longo prazo. Isso o mercado faz todo dia. Não é só lá na Bolsa de Valores. E esses grandes investidores, eles têm essa mentalidade. Tem o Luiz Barsi aqui no Brasil, que é famosíssimo, entendeu? Então, essa é a mentalidade de investidor. E aí, gente, o que eu queria falar para vocês? Primeira coisa, aonde que está a grana do mundo? Quem são os empresários mais ricos do planeta? São os caras que estão no mercado financeiro. As maiores fortunas do planeta estão no mercado financeiro. Os grandes empresários, os grandes gestores, o patrimônio deles está investido em empresas. Vocês devem ter visto aí, as 2 semanas atrás, que o Elon Musk se tornou aí o homem mais rico do planeta, com uma fortuna de mais de $1 trilhão, depois que ele fez aí a abertura da SpaceX, que é a empresa de foguete dele, que em uma semana ela já alcançou a 8ª posição como a 8ª maior empresa do planeta, e ele o homem mais rico. E aí teve um monte de gente na internet falando que é um absurdo um ser humano deter $1 trilhão, isso é um absurdo, tanta gente passando fome, e esse cara com $1 trilhão, e aí vem na cabeça da gente, né, quem? O tio Patinhas, lembra? Quem é da época do tio Patinhas aqui? O tio Patinhas, dentro daquele cofre dele gigantesco, nadando nas moedas de ouro, não é isso? Que a galera... Essa galera pensa que o Elon Musk tem isso, que ele tem $1 trilhão dentro de um cofre, e que ele tá sozinho lá nadando, e coitado das pessoas que não têm acesso a esse dinheiro. Gente, o dinheiro dele tá trabalhando para as pessoas. O dinheiro dele não tá parado. Todas as pessoas que têm dinheiro, que têm dinheiro guardado, esse dinheiro está sendo emprestado, esse dinheiro está sendo investido em outras empresas. E é isso que eu quero dizer para vocês. Aonde que está a grana do mundo? A grana está com esses caras. Se tem alguém que sabe sobre investimento, se tem alguém que sabe sobre prosperar, se tem alguém que conhece de fazer grana, são esses caras. Aí eu queria fazer uma pergunta para vocês, que foi uma coisa que eu aprendi com muito tempo depois de estar no varejo e estar no mercado financeiro. Quando um Warren Buffett da vida vai fazer um investimento, quando um Luiz Barsi, quando um grande banco vai fazer um grande investimento, vocês sabem qual que é a primeira coisa que é ponderada? A primeira coisa que é levada em consideração? Vocês sabem, não? Pode falar aí, galera. Pode chutar. Vamos fazer um outro paralelo. Quando você quer criar um negócio, sei lá, o Ronaldo, ele é representante, o Alceu é representante, e fala assim, não, eu quero ter um plano B aqui, eu vou comprar uma franquia da Chili Beans, sei lá, ou uma franquia da Havaianas. Qual que é a primeira coisa que você vai ponderar na hora de fazer o investimento? Qual que é a primeira coisa que um grande gestor pondera na hora de fazer o investimento? Vocês sabem sim ou não? Tempo de retorno? Tempo de retorno, payback? Quando a gente está falando de investimento, vamos partir do mercado, né? O que a gente escuta no mercado. As pessoas falam assim, quando você vai fazer um investimento, a primeira coisa que você tem que ter na tua cabeça é que vai dar tudo certo. É que vai dar tudo certo. Você não pode
colocar dúvida na tua cabeça não vai dar errado. É a primeira coisa que a gente escuta. Agora, sabe qual que é a primeira coisa que um grande investidor, um grande banco, ele olha antes de fazer o investimento? Vocês sabem? A Mônica falou que é o payback. E se der errado? Eu vou quebrar? É a primeira coisa que um grande investidor ele olha na hora de fazer o investimento. Não é se tudo der certo. Ele olha a parte negativa do negócio. E se der errado? Eu vou quebrar? E aí você já começa a ver que isso vai contra. Gente, eu fiz uma imersão esse dia atrás, e quando eu falei isso aí, a galera ficou assim, estarrecida. Porque isso vai contra o que todo mundo fala. Sim, os grandes investidores, quando eles vão fazer um investimento em qualquer coisa, a primeira coisa que eles olham é o lado negativo. Tanto é que tem uma frase atribuída ao Warren Buffett que diz o seguinte: nunca teste o lago com os 2 pés. O que ele quer dizer? Nunca entre no lago com os 2 pés. Por quê? Porque você pode afundar. Você pode se afogar. Então, quando um investidor, e tem outro jargão que diz assim, nunca faça uma aposta ou um investimento dentro do mercado que possa te tirar do jogo. Nunca dê all-in, que nem a galera fala. E assim tem que ser no nosso mercado, gente. E assim, quem é representante aí, a gente tem que começar a orientar o nosso cliente. Porque a mentalidade de investimento do brasileiro, ela tá totalmente equivocada. Por isso que a gente vê tanta gente afundada em tigrinho. Por isso que a gente vê tanta gente querendo comprando aqueles cursos lá de fica milionário em 7 dias. E eu não tô falando que isso não funciona. Pode funcionar, mas é para a minoria. Como eu sou um cara que eu sou extremamente limitado e eu sei disso, eu prefiro ir pelo outro caminho. Pelo caminho, igual a galera fala assim, não, porque você tem que comprar um carrão, se endivida. Compra um carrão e a hora que você parar na frente do cliente, aquilo vai te ajudar a vender mais. Pode ser que sim, pode ser que sim. Mas e se não te ajudar? Isso pode te quebrar? Então, pessoal, o que a gente escuta do mercado? Não, você tem que ser positivo. Você tem que ver que tudo vai dar certo. Mas o mercado, ele mostra o seguinte, quando você vai fazer investimento, a primeira coisa que você tem que fazer é ver se esse investimento vai dar errado. Porque se der errado esse investimento, ele pode tirar do jogo. Depois, pessoal, eu vou mandar isso aqui para vocês, que ele está bem especificado aqui, para vocês lerem, se vocês tiverem dúvida, depois você joga lá no grupo e a gente vai conversando. Pessoal, quando a gente entra num negócio e a gente tem uma perda de 50%, vocês sabiam que para a gente voltar no mesmo patamar, a gente precisa crescer 100%? Eu caí 50%. Se eu aumentar os 50% que eu perdi, eu vou estar onde? Vou retomar o meu 100%? Não, você vai estar em 75%. Então, para você voltar, é muito mais difícil para você voltar no topo inicial que você estava. Tá? E aqui eu vou passar alguns. Trajetória geométrica da recuperação. O que eu quero dizer com isso? Pessoal, nós estamos passando por um momento que o mercado está desafiador. Eu conversei com alguns colegas, semana passada, que são representantes, que foi uma galera aí que, depois da pandemia, começou a ganhar dinheiro, pegou umas marcas legais aí, e o cara foi lá, meteu o showroom, contratou 4, 5 pessoas, criou uma estrutura gigantesca, trocou carro, alugou carro para preposto. Cara, o cara tá quebrado. Sabe por quê? Porque o cara deu all-in. Igual um gestor quando vai abrir loja, né? A gente sempre conversou muito sobre isso. Quando você vai abrir uma loja nova, por exemplo, você tem uma loja, e eu já vi isso acontecer com um cliente meu. O cara vai abrir a loja, o que ele faz? Ele não tem um capital para abrir a loja. Ele tira o capital de giro dessa empresa aqui para abrir uma outra loja. Aí sabe o que acontece? A gente entra num mercado como a gente está hoje, numa Selic de 14,25%. Se você vai pegar crédito, vai passar de 25%, você perde esse negócio e ainda você quebra o teu negócio que era rentável. Eu tinha um cliente alguns anos atrás, que ele tinha 4 lojas de infantil em Cascavel. Ele abriu uma, aí abriu outra, aí abriu outra, aí abriu outra. Um dia eu estava conversando com ele, falando, cara, como é que você faz para abrir? Não, eu vou abrindo a loja e tal, e não sei o quê. Eu falei, mas você tem uma reserva? Não, eu vou, conforme eu vou pegando as coisas, eu vou abrindo e uma vai girando e vai pegando a outra. Eu falei, cara, mas isso é muito perigoso. Dele, não, mas eu vou pagando com giro, a gente vai dando um jeito.
que aconteceu? Quando a gente entrou naquela crise, quem lembra da crise da Dilma, 2014, 2015, o cara quebrou as 4 lojas em meio ano. Então, o que a gente tem que entender, pessoal? A gente tem que entender que nós precisamos ser conservadores. Conservadores. Tem uma coisa muito interessante no mercado que chama-se falácia dos custos afundados. Alguém já ouviu falar disso, não? A falácia do custo afundado é o seguinte: nós, como seres humanos, como a gente tem muita aversão à perda, quando a gente começa a fazer um investimento em alguma coisa, quando a gente começa a investir em alguma coisa, e aquele negócio ele começa a dar errado, o que a gente faz? A gente tende a parar? Não. Como a gente já investiu demais naquilo, a gente tende a colocar mais dinheiro, colocar mais esforço, colocar mais dinheiro, colocar mais esforço, colocar mais dinheiro. Outra coisa muito importante que os investidores fazem, eles colocam a gente chama de stop loss, que é, eu vou até aqui no meu projeto. Se o meu projeto, como a Mônica falou, por exemplo, ali, isso pode ser um gatilho, tá? O tempo de retorno. Se o meu negócio não der resultado em 36 meses, eu vou fechar o negócio. Se o negócio não der resultado em 24 meses, eu vou fechar o negócio. A gente chama do payback. E essa teoria aqui do custo capital afundado, isso é uma coisa psicológica que a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque muitas vezes a gente está investindo naquela empresa, naquela representada que você está há muito tempo, e o negócio não funciona mais, você está investindo. O negócio não funciona mais, você está investindo. Naquele funcionário que você já gastou muito dinheiro, que você já investiu bastante. Então a gente tem que tentar ser frio. E uma das formas de você conseguir travar isso é você delimitando strikes para você parar, tá? Deixa eu só pegar aqui, pessoal. Eu vou mandar aqui para vocês. Isso aqui ficou bem técnico o negócio aqui. Tá compartilhando aí? Tá? Tá? Para mim parece que travou aqui. Só um pouquinho. Pessoal, isso aqui é um grande gestor. Depois eu vou passar tudo especificado para vocês, tá? O Paul Tour. O que ele foca aqui, tá? Ele tem uma filosofia focada numa teoria de estritamente militar, tá? Focando na limitação de perdas e no aproveitamento da assimetria matemática positiva. Isso aqui depois eu vou passar para vocês tudo especificado, tá? Todos os dias eu assumo que todas as minhas posições no mercado estão erradas. Então, ele faz o investimento e todo dia ele revisa as posições dele, achando que a posição dele está errada. Pesquisando o mercado. Porque, veja, pessoal, principalmente quando a gente está falando de varejo, uma tese nossa que está certa hoje, ela pode estar daqui a um mês, ela pode estar errada. E o que acontecia? Quando você tinha uma tese de investimento, vamos falar aqui de um canal de venda, por exemplo, dentro da loja, um canal de venda que funcionava muito há algum tempo atrás, ainda funciona, em alguns lugares já está parando de funcionar, que é, por exemplo, o canal do condicional. Vou fazer um exemplo bem simples aqui. E aí você continua trabalhando com aquilo. Semana retrasada eu estava conversando com um cliente e olhando quais eram os canais de venda dele. E ele falando assim para mim, não, a gente sempre vendeu muito por condicional. Eu falei, mas você continua vendendo muito por condicional? Ele falou, olha, a minha loja depende do condicional. E aí a teoria do custo afundado. Eu falei, tá, mas tá vendendo? Não, é que a loja parou, é que o nosso mercado não está indo, mas o condicional funciona. E aí eu comecei a entrar no
nos relatórios dele lá e comecei a acompanhar, gente, o condicional dele, em um ano, tinha caído 70%. 70% a venda no condicional dele. E o que aconteceu? Ele ainda tinha na cabeça dele que o condicional estava funcionando. E a culpa, olha só, a culpa não era do mercado. A culpa era do condicional. Aliás, a culpa não era do condicional. Não, a culpa é do mercado. Eu falei, olha, mas será que realmente o mercado, o mercado ele está desafiador? Mas será que você ter visto a tua venda cair 70% no condicional em 12 meses, será que não tem uma simetria maior aí do que simplesmente só o mercado? E aí a gente começou a olhar. E aí a gente começa a investigar. E aí a gente vai para o time de vendas. E aí acontece aquilo que a gente estava conversando agora, que a Mônica falou. A loja, ela estava tão mal acostumada com o condicional que as vendedoras não levantavam uma palha para ir atrás de cliente, para mandar mensagem para cliente nativo. E aí a gente foi ver, eles não sabem quantos clientes ativos eles têm, eles não sabem quantos clientes eles atenderam no mês, eles não sabiam como que eles estavam a meta, e aí eles estavam com o tal do custo afundado dentro do condicional. Não, mas é o mercado, o condicional ainda funciona. Eu falei, olha, para a tua loja, condicional não funciona mais. A gente tem que parar com o condicional? Não, a gente não tem que parar com o condicional. Só que a gente tem que olhar outros caminhos com que a gente possa vender. E aí tem uma outra coisa psicológica que acontece com a gente, pessoal, que é o seguinte, quando a gente está passando por um momento e a gente sabe que se a gente for olhar os números vão estar ruins, o que a gente faz? A gente tende a evitar esses números. Aí eu não vou olhar minha meta, porque eu tenho certeza que a meta... Não vou deixar, amanhã eu olho. Ah, não vou olhar meu cartão de crédito. Nem vou olhar meu cartão de crédito. Por quê? Você sabe que tem uma coisa ruim ali, você não quer conferir. A tua mente, o teu cérebro que não quer problema, ela vai ficar evitando aquele problema ali. Então, o que a gente tem que começar a olhar? Primeiro, o que é custo afundado para a gente? O que a gente está fazendo hoje dentro do nosso negócio? O que a gente está fazendo dentro do nosso negócio hoje? Que a gente não quer parar de fazer, porque a gente acha que a gente já fez por muito tempo, só que isso não dá mais resultado. No que a gente está investindo o nosso tempo, a nossa grana, que a gente deveria parar de fazer. E aí tem a historinha da vaquinha, né? Acho que todo mundo já passou pela história da vaquinha. Vou contar rapidamente aqui, acho que a maioria de vocês já conhece, né? Que tinha um cara que ele tinha um sítio e ele era vizinho de outro sítio. E ele era muito amigo do casal lá, e o casal estava passando fome, o casal era muito pobre e tal. E eles tinham só uma vaquinha lá que dava leite, que eles vendiam o leite lá e sobreviviam daquele leite. E uma vez o cara achou um monge e pediu para o monge lá ajudar o casal. E ele foi lá, apresentou o monge, falou: esse aqui é o monge e tal, ele veio aqui para ajudar vocês e tal. Aí o monge perguntou pro casal: e aí, como é que vocês estão? Como é que vocês... Ah, pois é, nós passamos por muita dificuldade, nossa única fonte de renda aqui é a vaquinha, nós só temos ela, é só ela que dá leite para nós, a gente vive disso aqui, mas não tá dando direito. Aí o monge pegou e meteu o pé na bunda da vaca, a vaca caiu num desfiladeiro lá e a vaca morreu. E aí o cara que tinha levado o monge começou a xingar o monge, tocou o monge lá, ficou morrendo de vergonha, vendeu o sítio dele, foi embora, porque falou assim, agora eu ajudei de acabar de matar o casal. E passou o tempo, ele ficou com aquilo na cabeça, passou vários anos, e falou, cara, eu vou ter que voltar lá para ver o que aconteceu com aquele casal lá, que eu acabei com a vida deles. Levei o monge para ajudar lá e o monge matou a vaca. E aí eles chegaram lá para conversar com o casal, chegou lá e viu que o sítio tinha uma casa bonita, tava cheio de boi, pasto, o negócio, falou, mas será que eles devem ter ido embora, alguém comprou, chegou, estava o casal lá, meu Deus, o que aconteceu com vocês? Ele, não, olha, aqui era um sítio, a gente comprou a terra do lado, e a gente agora tá plantando soja, e agora, olha o nosso rebanho aqui, daí o cara falou assim, meu Deus, mas o que aconteceu, né, que vocês estavam tão pobres há 10 anos atrás, e veio o monge aqui, o monge ainda matou a vaca de vocês, aí diz que o homem falou para ele, pois é, você trouxe o monge aqui, aí o monge matou a nossa vaca. Eu olhei para a mulher olhou para mim, falamos assim, bom, agora não tem mais a vaca, o que nós vamos fazer? Ah, vamos tentar plantar, vamos tentar fazer outra coisa. E aí eles começaram a plantar, e o negócio começou a dar certo,
e eles mataram a vaquinha deles, e eles matando a vaca deles, eles acabaram prosperando. Assim, muitas vezes, são coisas dentro do nosso negócio que a gente precisa eliminar. Né? São coisas que a gente já está com o custo afundado, que não está valendo mais a pena, e isso está travando a gente. E isso está fazendo com que a gente não consiga prosperar mais. Porém, quando a gente vai fazer um investimento, pessoal, é muito importante aquilo que eu falei para vocês. Os grandes investidores, eles não começam pelo que vai dar certo. Eles começam pelo que vai dar errado. E agora eu acho que é o principal momento. Lembra acho que 2, 3 anos atrás, que a gente fez uma reunião? Eu lembro que a Mônica estava, o seu estava, o Ronaldo não lembro se estava. Que eu falei, gente, nós vamos passar por alguns anos onde empresas vão diminuir marca, lojas vão diminuir fornecedor. E a gente, como gestor, pessoal, não é que a gente tem que parar de crescer, mas a gente tem que olhar o que é custo afundado no nosso negócio e a gente tem que começar a investir naquilo que realmente dá dinheiro para nós. Aquilo que realmente traz retorno para nós. Deixa eu ver quanto tempo deu aqui. Nossa, passei do tempo aqui. Pessoal que está no Instagram aí, a gente vai agora fechar aqui. Um abraço. Só fechar aqui, pessoal.